Olá, meus irmãos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal aqui no Queriço. Desde já peço aos meus irmãos que deixem o link, compartilhem nossos vídeos, façam um comentário. Será uma bênção ter você acompanhando o nosso Ministério na Palavra. Bem, o assunto que estarei tratando a partir deste momento é sobre uma pergunta, e a pergunta é: qual a diferença da palavra católico para católico romano? Qual a diferença da palavra católico para católico romano? E aqui nós começamos a nossa resposta. Bem, para você responder uma pergunta dessa, você primeiro precisa conhecer a origem da palavra católico. A palavra católico é uma palavra grega que significa um todo ou significa universal. E a palavra católico dirigida para a Igreja de Cristo representa toda a irmandade espalhada pelo mundo. Então a palavra católico estaria relacionada a todos os irmãos espalhados pelo mundo. E a palavra católica ela foi usada do 1º ao 5º século no seu sentido original, certo? No seu sentido original. Então eu preciso analisar isso. E uma outra observação que eu gostaria de passar para os irmãos é que do período do 1º século até o 5º século, nós tivemos os conhecidos pais da igreja. Vamos supor, no 1º século, 2º século ali, 3º, nós tivemos ali Orígenes, Tertuliano, nós tivemos Barnabé, nós tivemos o pastor Hermas, que segundo os historiadores diz ter sido um bispo Pio de Roma, né? Nós temos ali Tertuliano e muitos outros pais da igreja nesse período, que foram homens que procuraram andar segundo a regra de fé que foi ensinada pelos apóstolos, e até alguns que viveram próximo ali da vida dos apóstolos. Entre o 1º até o 3º e 4º séculos, né, nós tivemos ainda alguns pais da igreja que viveram esse período genuíno da igreja católica, no seu sentido original. Agora, para uma observação, quero dizer para você que muita gente chega para nós e fala assim: ora, vocês criticam a Igreja Católica Romana, porém vocês, evangélicos, receberam a Bíblia dos católicos romanos. Não, nós não recebemos a Bíblia dos católicos romanos. Por exemplo, os escritos sagrados que nós temos nos nossos 66 livros da Bíblia, é preciso entender primeiramente que, principalmente falando do Novo Testamento, que foi um texto que foi tido como canônico e foi colocado, acoplado junto ao Antigo Testamento, que já era tido, considerado canônico, até porque até ali no ano 100, alguns livros ainda estavam em questionamento, mas no Concílio de Jamínia foi resolvido esse problema. Precisa analisar que todo o Antigo Testamento, tanto quanto o Novo Testamento, eles na verdade já eram canônicos. Por exemplo, o Novo Testamento, falando de Novo Testamento, já circulava pelas igrejas daquela região. Se você pegar, por exemplo, as epístolas de Pedro, a Bíblia diz ali, logo no capítulo 1, que a epístola de Pedro foi escrita aos forasteiros, aos crentes da Bitínia, da Capadócia, da Ásia, da Galácia. Então o que nós entendemos ali, que aqueles livros já rodavam pela Ásia, né, pela Bitínia. E quando você lê a carta aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, que eram cartas circulares, aquelas cartas eram consideradas escritura sagrada com o mesmo peso do Antigo Testamento. Então os pais da igreja não nos entregaram o texto canônico. Na verdade, eles simplesmente reconheceram que aqueles livros, de fato, o testemunho deles eram verídicos e eram as palavras de fato de Cristo e dos apóstolos. E ali estava a canonicidade. Então quem nos entregou esse livro tão milagroso, tão poderoso que é a Bíblia Sagrada foi o próprio Deus. Então dizer que foi dada pela Igreja Católica Romana, isso é um equívoco, até porque aqueles pais da igreja, ainda que se fosse dado por eles, eles nunca imaginariam que seriam chamados de pais católicos romanos, né? Porque na verdade eles eram católicos, mas no sentido original da palavra. Agora, como surgiu o catolicismo romano? Bem, é discutido muito isso nas academias, pelos estudiosos, pelos teólogos e pelos escritores, historiadores, e eles chegam até a um consenso que o catolicismo romano surge no 5º século, no início da Idade Média, certo? E um dos homens que contribui para que o catolicismo romano se torne
assim bem declarado e bem autenticado foi o próprio Constantino, que no quarto século se converte, né, ao cristianismo, que se tornou-se imperador de Roma. Por exemplo, Constantino ainda era muito jovem, e segundo a história vai dizer que Constantino teve um sonho, e nesse sonho Cristo aparece para ele, diz para ele fazer um símbolo cristão e colocar-se num estandarte, e este símbolo deveria ser feito todo de pedras preciosas e com ouro, né? Mas anteriormente Constantino teve uma visão, e a visão que Constantino teve era o seguinte, que debaixo do sol do meio-dia ele viu o símbolo da cruz, e neste símbolo uma voz que dizia: por este sinal tu vencerás. E de fato ele conquistou os seus inimigos, né, usando o símbolo da cruz. Com isso ele se converte, e por se converter ele vai trazer paz para o cristianismo, né? Porque o cristianismo veio de um período de trevas. O cristianismo via muitos crentes haviam sido martirizados, haviam sido perseguidos. E se Constantino fosse dos nossos dias, nós diríamos que Constantino foi um grande homem usado por Deus. Só que, na verdade, Constantino tornou-se laço para a igreja. Isso é confirmado pelos grandes reformadores, como Martinho Lutero, João Calvino e até mesmo Zwingli. Vai dizer, literalmente, que ele foi uma das causas da decadência da igreja. E Constantino vai trazer essa paz, unindo e unificando a igreja com o Estado. Ele vai criar uma igreja híbrida, uma igreja que torna os valores mundanos mais importantes que os valores cristãos. E a igreja começa a decair-se da fé no período de Constantino, até chegar ao quinto século, no ano 500, no começo da Idade Média, eles começam então a criar o catolicismo romano. Nesse período, o Império Romano havia se enfraquecido, os bispos começaram a envolver-se com cargos públicos, que não tinha nada a ver com os cargos cristãos, e começa a haver a corrupção geral da igreja. Aí surge o catolicismo romano, que é diferente daquele católico que não se corrompia, no sentido original da palavra. Mas pensando bem, é preciso analisar que nesse período de decadência da igreja, sempre houve os remanescentes fiel que não misturou a sua fé com o mundanismo da igreja católica romana, que não se corrompeu com o clero, que não se corrompeu com o papado. E no século XVI surgiram os nossos reformadores. Então é preciso analisar que católico no sentido original era aqueles que guardavam a fé ortodoxa até os dias de hoje, porque o termo católico está no sentido original de todos os cristãos que pertencem ao corpo de Cristo. O filhão está chamando ali, e eu vou encerrar aqui o nosso vídeo para a glória de Deus. Então eu quero dizer para você que esta é a diferença. Catolicismo romano, igreja que se corrompeu com o Estado. Católico no sentido geral, igreja que não se corrompeu e que faz parte do corpo de Cristo e da irmandade que está espalhada em todo o mundo. Que eu possa ter ajudado e respondido a sua pergunta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.